Oi, seus lindos! Hoje nós vamos estudar a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto eu vou desenhando, a gente medita juntos no que Jesus quis nos ensinar com esse texto. Então fica comigo, porque hoje eu te explico com desenho a parábola do fariseu e do publicano. A parábola de hoje fica em Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Eu gosto muito dessa parábola porque, para mim, ela revela muito sobre quem Deus é. A parábola começa com Jesus dizendo que era sobre pessoas que confiavam em si mesmas e se consideravam justas e desprezavam os outros. Bom, Jesus conta que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, que era alguém bastante religioso, e um publicano, que era um cobrador de impostos, que nessa época eram bastante odiados pelos judeus. Jesus explica que o fariseu, quando foi orar, orava de si para si mesmo, gabando-se de quão santo ele era e justo ele era, por ser melhor que os outros pecadores, e glorificando-se dos seus feitos. Já o publicano, quando foi orar, não conseguia nem levantar os seus olhos, reconhecendo seus pecados, clamava pelo socorro de Deus. Jesus então termina a parábola dizendo que quem foi justificado por Deus foi o publicano e não o fariseu, porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Do que Jesus está falando aqui? De arrogância, é claro, e quanto ela nos prejudica, mas principalmente o quanto a arrogância atrapalha a nossa oração, a nossa relação com Deus. Tanto que, na parábola anterior do juiz iníquo, Jesus fala sobre não desistir de orar, e seguindo com o ensinamento na parábola do fariseu e do publicano, Jesus ensina aqui como orar, como ser justificado por Deus e o que Deus quer de alguém que ora. Para entender melhor esse negócio de justos e justificados, vamos a outro texto, onde isso fica ainda mais claro. Em Lucas 5,32, Jesus, falando com os fariseus, diz que não veio para os justos, mas para os pecadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe isso? Pessoas justas que não têm pecado? Claro que não. Todos somos pecadores, segundo Romanos 3,10. Mas então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Bom, Jesus está usando de ironia com os fariseus, o que ele fazia muito, aliás, para mostrar o quão arrogantes eles estavam. Sabe de uma coisa? Não existe pessoa sem pecado, mas existem pessoas que se enxergam justas, sem pecado, melhores e mais santas que as outras. E contra isso, o Senhor Jesus nos ensina. Agora vamos ser sinceros. Nós também caímos em arrogância, não é? Principalmente se já congregamos em uma igreja há mais tempo. Caímos nesse sentimento de que já sabemos, já fazemos tudo certo, que somos suficientes, acima dos outros, autossuficientes na nossa própria justiça. E Jesus deixa claro que para essas pessoas que se veem justas, Ele não vem. E qual é o perigo disso? Bom, além da arrogância nos transformar em religiosos chatos, a nossa relação com Deus é que fica muito comprometida. Nosso relacionamento com o Espírito Santo fica complicado. Sabe por quê? Porque quando nos vemos salvadores de nós mesmos, justificando-nos pelas nossas obras, Jesus não pode ser nosso Salvador. Ou é eu, ou é Ele. Jesus deixa claro que para pessoas que se veem justas, Ele não vem. Deus só pode salvar os pecadores, aqueles que veem que precisam de um Salvador, que nada podem fazer sozinhos. Sabe, a arrogância é como um fone de ouvido que tapa os nossos ouvidos espirituais e não nos deixa escutar a voz do Senhor. Deixa o nosso coração duro e nos deixa surdos às coisas celestiais. Sabe quando estamos sendo arrogantes? Quando não esperamos a direção de Deus. Quando resolvemos as coisas sozinhos, com a força do nosso braço, quando também erramos e criamos todas as justificativas para dizer que não está tão mal assim o que fizemos.
Temos que ver-nos como pecadores que precisam de um Salvador. Aí sim o Salvador virá. Virá conversar com nós. Mas se já somos suficientes em nós mesmos, como Jesus virá se nós não o escutamos? Mas eu tenho boas notícias. A Bíblia nos ensina que não precisamos ser nossos próprios salvadores, que Jesus é o nosso Salvador. Não precisamos salvar a nós mesmos, somos dependentes de um Deus santo e amoroso. Então, quando você estiver com problemas, dúvidas, reconheça os seus limites e busque o socorro do Senhor, que Ele virá. E quando você perceber seus erros e falhas, busque a transformação do nosso caráter, que vem do Senhor também. Como diz em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, bondade, etc., são frutos, ou seja, são gerados. Nosso caráter é transformado, nossas falhas são transformadas na convivência com o Espírito. Como diz Jesus, se estamos enxertados na videira verdadeira, aí produziremos frutos. A verdade é que não somos os melhores, mas temos o melhor habitando dentro de nós. Nós que cremos, se temos socorro, alívio, conselhos, tudo isso vem do Senhor. Se temos o caráter transformado, é porque Ele está trabalhando em nós. Nós não estamos sozinhos. Entender que somos falhos e pecadores nos aproxima de Deus e nos ensina a ter compaixão e misericórdia do próximo. Então, quando você for orar, não se esqueça disso. Deus gosta de orações sinceras, não fingidas. Ele gosta de nos ouvir quando nos expomos diante dele. Só Ele pode nos salvar. Comecei falando que essa parábola fala sobre quem Deus é. Pois é, Ele é um Deus totalmente justo e sábio, e também tão rico em perdão e amor, que quer ser amigo de nós, simples pecadores. Como Deus é bom! Eu te convido a se relacionar sinceramente com esse Deus. Que possamos deixar nossa arrogância de lado e buscar a Deus de todo o nosso coração, como diz em Jeremias 29:13. Muito obrigado por ver esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, apoie o nosso projeto. No Instagram e Face a gente tem conteúdos exclusivos, onde a gente se dedica muito sobre os temas da semana. Então Deus te abençoe e se inscreva aqui no canal.